Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi divulgado em plataformas digitais, agora com conteúdos extras, inclusive cenas deletadas, e tem uma ceninha deletada do filme aí que tá causando um furdunço na internet. As pessoas estão comentando a respeito dessa cena porque ela supostamente confirmaria o futuro retorno do Tobey e do Andrew. Mas vamos conversar aqui sobre o real significado dessa cena e sobre as reais possibilidades por trás disso tudo, porque também tem uma notícia interessantíssima que saiu sobre a Madame Teia, que vai conectar isso tudo aí. Vamos conversar sobre isso tudo aqui nesse vídeo, vambora, sem enrolação. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, voltando aqui para falar sobre Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Quem diria, porque Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa saiu aí agora em 4K, podemos ver o filme agora até com os poros, até os pequenos detalhes ali de cada ator, podemos ver os detalhes dos efeitos especiais do filme, etc, mas lógico, é claro, o que chama mais atenção é o conteúdo inédito desse filme, que agora está disponível para ser adquirido nas plataformas digitais, né? No meio desse conteúdo inédito estão os erros de gravação, estão os bastidores e estão também algumas cenas deletadas que foram divulgadas no meio disso tudo. Tem muito conteúdo interessante, mas tem um conteúdo em específico que está chamando a atenção de muita gente e que está sendo muito comentado na internet. Bom, no filme original, depois que o Peter Parker conversa com o Doutor Estranho para fazer o feitiço e todo mundo esquecer que o Peter Parker existe naquele universo, o Peter Parker do Tom Holland, o Peter 1, vai se despedir dos outros Peters. E fala para os outros Peters, numa tradução livre aqui do inglês. A gente se vê por aí. Porém, nessa cena deletada que é encontrada no meio das imagens de bastidores que foram disponibilizadas do filme, é possível perceber ali duas linhas de diálogo que foram cortadas da versão final, basicamente uma versão diferente daquela despedida. Nessa cena deletada que poderia passar desapercebida, né, no meio das gravações de bastidores, nós vemos o Peter do Tom Holland falando: "Eu vejo vocês depois", e o Peter Parker do Andrew Garfield respondendo o seguinte: "Você sabe onde nos encontrar." You know where to find us. E isso é transformador, porque essa cena deletada indicaria o retorno quase que certeiro dos outros Homens-Aranha, do Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, que estavam ali se despedindo do Peter do Tom Holland. Peraí, o Peter do Tom Holland saberia onde encontrar os outros Aranha? Seria uma despedida, mas claramente já armando um retorno dos outros personagens. Isso seria grandioso se não fosse o grande problema por trás dessa cena deletada. É verdade que essas falas indicariam um retorno do Andrew Garfield e do Tobey, só que elas simplesmente não fazem sentido no filme. E, cá entre nós, elas são de uma cena deletada, ou seja, elas foram deletadas do filme. E o problema maior de todos, você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí pra gente continuar a conversar. Se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, fazer parte da família Loquia. Se inscreveu? Você que já é inscrito, meu muito obrigado, um grande abraço para você e vamos continuar. Mas enfim, o Andrew Garfield diz: "Você sabe onde nos encontrar", e a grande questão é, não, o Tom Holland não sabe onde encontrar eles. Como assim? Sabe ir para o outro universo? Sabe encontrar o outro universo onde os outros Aranha estão? De onde os outros Aranha são? Peter Parker do Tom Holland não sabe isso, a não ser que tivesse acontecido outras cenas no filme que mostrasse eles explicando ou descobrindo uma forma de localizar os universos de origem deles, enfim. E pela história do filme, como a gente acompanhou, eles simplesmente não teriam tido tempo de fazer esse tipo de coisa. Na história do filme nós vimos, eles simplesmente apareceram na realidade do Tom Holland e começaram a trabalhar para curar os vilões e foram para a batalha final, e é isso. Esse diálogo no final simplesmente foi cortado porque não faz sentido nenhum. Agora, se não faz sentido nenhum, por que esse diálogo sequer foi dito?
essa que é a questão. O Andrew Garfield já contou em entrevistas que ele improvisou várias falas na gravação do filme. Inclusive aquela fala onde ele diz para os outros Homens-Aranha que ele ama eles e tal. Aquela fala em específico foi um improviso do Andrew Garfield. Então existe uma boa chance dessa fala aí cortada, dessa cena deletada, ter sido um improviso do Andrew Garfield também. Quando ele diz pro Tom Holland, você sabe onde nos encontrar, pode ter sido só uma forma do Andrew Garfield, como ator, ter dito pro Tom Holland que ele pode contar com ele e com o Tobey Maguire como intérpretes de Homem-Aranha dali em diante também. Então assim, a cena deletada não é de forma nenhuma uma confirmação de que os atores vão voltar interpretando o Homem-Aranha no futuro, apesar disso ser muito provável. Inclusive, a grande chave para o retorno desses personagens é o projeto da Madame Teia, do qual inclusive temos uma notícia fresquinha agora. De acordo com Deadline, a atriz Sydney Sweeney acabou de entrar para o elenco do filme. Vale dizer que apesar da Sony Pictures não ter dito oficialmente nada sobre esse filme da Madame Teia, é o site Deadline que está informando isso. É um site extremamente confiável, então se o Deadline disse, a gente pode considerar oficial. O filme da Madame Teia já tem a Dakota Johnson como protagonista, S.J. Clarkson na direção, e nos quadrinhos a Madame Teia é a Cassandra Webb, uma mulher idosa que tem poderes de vidente. Só que uma coisa muito interessante da Madame Teia é que no desenho animado do Homem-Aranha dos anos 90, ela teve os poderes ligeiramente alterados. E ela era capaz inclusive de abrir portais para outras dimensões e reuniu várias versões diferentes de Homem-Aranha. Olha só, depois de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a gente começou a ver uma pressa enorme da Sony Pictures em agilizar esse filme da Madame Teia aí. Isso não parece coincidência, parece que a Sony Pictures está agilizando esse filme da Madame Teia exatamente para conectar os seus universos de Homem-Aranha e trazer essas versões diferentes de Homem-Aranha para perto um do outro de novo. Um novo filme de Aranhaverso em live action deve estar vindo por aí e o filme da Madame Teia deve ser a chave para isso tudo. Comenta aqui o que você achou, vamos conversar a respeito, aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.